Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar uma lição muito especial: marcas de identificação. E a pergunta principal é: como reconhecer o povo de Deus nos últimos dias? Será que é pela aparência, pela tradição, pelo lugar onde a pessoa mora? A Bíblia mostra que não. Desde o começo da história, Deus sempre teve um povo fiel, um remanescente. Esse povo não é perfeito, mas é um povo que escolhe seguir a Deus, mesmo quando a maioria vai por outro caminho. Hoje, vamos ver que esse tema aparece da Gênesis ao Apocalipse, e que o livro de Apocalipse não foi escrito para assustar ninguém. Na verdade, ele é uma linda revelação de Jesus Cristo. A nossa referência principal está em Apocalipse 1:3, que diz que é feliz quem lê, ouve e guarda as palavras da profecia. Ou seja, essa lição não é só para informar, é para transformar a nossa vida. A primeira vez que vemos a ideia de remanescente na Bíblia é na história de Noé. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Isso significa que Deus preservou um pequeno grupo fiel. Mas tem um detalhe importante: Noé e sua família não ficaram salvos por sorte. Eles escolheram entrar na arca. E isso já nos ensina algo muito forte. Fazer parte do povo de Deus envolve resposta, fé e decisão. Depois do dilúvio, a humanidade voltou a se afastar de Deus. Muitos escolheram o caminho da autossuficiência, da rebeldia e da desobediência. A Torre de Babel mostra bem isso. Gente querendo construir um futuro sem depender de Deus. Mas mesmo quando a maioria se afastava, Deus continuava formando um povo fiel. Aí entra Abraão. Deus chamou Abraão para viver de um jeito diferente, em um mundo que não seguia os caminhos do Senhor. Abraão confiou em Deus. Ele creu nas promessas divinas, mesmo sem ver tudo pronto. E é assim que nasce outro remanescente, um povo separado não por orgulho, mas por fidelidade. Deus foi guiando essa história através de Isaque, Jacó, José e dos filhos de Israel. Em vários momentos, a maioria do povo se afastou, mas sempre havia um grupo que permanecia firme. Esse é o sentido da palavra remanescente: os que permanecem, os que continuam, os que não abandonam a aliança com Deus. Depois, Deus trouxe seu povo de volta a Jerusalém. Eles reconstruíram o templo e recomeçaram a vida. Mas havia um perigo. O povo podia ficar tão focado na religião externa que ia esquecer o mais importante: o relacionamento com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com muitos. Eles conheciam a lei, mas rejeitaram o próprio autor da lei. Eles esperavam o Messias, mas quando Jesus veio, muitos não o reconheceram. Que triste é saber que alguém pode falar de Deus, conhecer regras, participar de coisas religiosas e ainda assim não perceber Jesus bem perto. Por isso a lição de hoje é tão importante. O centro da Bíblia não é um sistema. O centro da Bíblia é Cristo. No Novo Testamento, esse tema continua. O apóstolo Paulo falou sobre um remanescente escolhido pela graça. Isso quer dizer que ninguém entra nesse povo porque é melhor do que os outros. Não é por sobrenome, nem por tradição, nem por aparência de santidade. É pela graça. A cruz de Cristo abriu o caminho para todos: judeus e gentios, crianças e adultos, antigos e novos na fé. Em Jesus, todos podem fazer parte do povo remanescente. E isso muda tudo. Porque o remanescente não é um clube fechado. É um povo chamado por Deus para viver de um jeito diferente, com um propósito claro. Segundo o Apocalipse, os fiéis discípulos de Jesus no tempo do fim têm duas marcas muito importantes. Guardam os mandamentos de Deus, asterisco, têm o testemunho de Jesus. Essas marcas aparecem em textos como Apocalipse 12:17 e Apocalipse 7:10 da noite. Mas o que isso quer dizer na prática? Primeiro, guardar os mandamentos. Não é só decorar mandamentos. É amar a Deus de verdade e viver de um jeito que mostra isso. Obedecer não é uma prisão, é uma resposta de amor. Segundo, ter o testemunho de Jesus. Isso significa viver com Jesus no centro, falar dele, confiar nele e deixar que a vida aponte para ele. O remanescente não existe para se achar melhor.
existe para mostrar Jesus ao mundo. Agora vem uma parte muito importante. O remanescente tem missão. Deus não chamou seu povo só para ocupar lugar na igreja. Chamou para ser luz, servir, anunciar esperança e apontar para Cristo. Isso significa que um adolescente também pode fazer parte dessa missão. Você participa da missão quando defende a verdade com amor, ora por alguém, estuda a Bíblia, fala de Jesus para um amigo, vive de forma diferente, mesmo quando todo mundo faz o contrário. Ser remanescente não é apenas ter um nome, é viver uma identidade. É dizer com a vida: eu pertenço a Jesus. A lição de hoje nos mostra que o remanescente sempre existiu na história da Bíblia. Desde Noé até os últimos dias, Deus preservou um povo fiel. Mas a maior verdade desta lição é esta: o remanescente existe porque Jesus é fiel. É Ele quem chama, sustenta, perdoa, transforma e envia. Então, se você quer viver ao lado de Cristo, lembre-se: asterisco, você não está sozinho. Asterisco, você não precisa ser perfeito para começar. Asterisco, você só precisa escolher Jesus todos os dias. Hoje, o convite de Deus é para você fazer parte desse povo que permanece firme, ama a verdade e testemunha de Jesus. Que a nossa marca de identificação seja esta: pertencer a Cristo.